Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu quero saber de vocês se vocês acham que é possível você ter uma dor cervical superior provocada diretamente por causa das articulações sinoviais da cervical. Você acha que é possível você ter um mecanismo de cefaleia nucal ou uma cefaleia até confundida com uma cefaleia cervicogênica a partir das facetas articulares da coluna cervical? E eu vou te falar que a gente pode sim. Então eu vou te explicar nesse vídeo, só que antes eu quero que você compartilhe esse vídeo, ative as notificações, envie esse vídeo para algum amigo seu que precisa conhecer essa informação e precisa saber fazer a tomada de decisão clínica baseada em evidência para melhorar a qualidade da fisioterapia, para melhorar os resultados dos fisioterapeutas e para a gente conseguir ter mais autoridade e mais respeito profissional. Beleza? Vou mostrar para vocês o estudo aqui que é muito legal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá aqui. Esse é o estudo que mostra o seguinte: causas de cefaleia cervicogênica entre as articulações sinoviais da cervical alta. Então, esse estudo, ele verificou a utilidade de controles, de bloqueios diagnósticos em pacientes com provável cefaleia cervicogênica, determinando a prevalência de fontes de dor entre a, as articulações sinoviais altas e baixas da coluna cervical. Então, ele tem aqui dois esquemas que mostram exatamente como é que ele fez isso. Então, tá aqui os resultados, ó. Um total de 166 pacientes foram estudados, 91 homens, 75 mulheres, uma idade média de 46 anos. E esse estudo aqui não tem a nossa tabela 1, então a gente não caracteriza muito bem os sujeitos. Aí o que acontece? Ele tinha 68 pacientes que ele foi realizado o bloqueio do primeiro nível de C2 e C3. O que aconteceu? Esse bloqueio deu resultado negativo em 22 pacientes e um resultado positivo em 46 pacientes. Esse resultado positivo em 46 pacientes foi feito um bloqueio do segundo nível, C2 e C3. E aí teve um resultado positivo em 42% dos pacientes. Ou seja, pacientes de 68 pacientes com cefaleia cervicogênica, a gente tinha 62% desses pacientes com alterações de C1 e C2. Ou seja, aquele teste de flexão e rotação realmente consegue avaliar a C1 e a C2 e ele conseguir identificar um mecanismo de cefaleia cervicogênica feito pelas articulações sinoviais. Só que esses 22 que deram negativo, o que aconteceu? Foram excluídos 4 por outras causas, ficaram 26. Desses 26, foi feito um bloqueio de C1 e C2. E esse bloqueio de C1 e C2 teve resultado positivo em 5 pacientes. Então, 5 de 68 corresponde a 7%, que era positivo ao bloqueio de C1 e C2, que parava os sintomas de cefaleia. Desses 26 que chegaram aqui, foram adicionados 4, desculpa. Desses 26 que chegaram aqui, 16 foi adicionado mais 5 e foi feito o bloqueio da primeira e da segunda, C3 e C4, e teve resultado positivo em 8, ou seja, 4 de 68 tinham uma alteração de C3 e C4 no segundo bloqueio. Então, para confirmar o primeiro bloqueio. O que acontece? Eles vieram aqui, desses 21, 6 foram adicionados mais 4, e aí eu não entendi porque que chegou em 17. Ah, somou mais 7 aqui. E aí o que aconteceu? Fizeram outros bloqueios e não deu nenhum resultado positivo. Então, o que acontece? Esse aqui é o nosso padrão, né, nosso plano, que foi feito em 68 pacientes com uma provável cefaleia cervicogênica, e o que foi descoberto é que essa cefaleia cervicogênica pode ser, na maioria das vezes, de C2 e C3, em algumas vezes C1 e C2, em outras vezes pode até ser C3 e C4, mas nos níveis inferiores isso não acontecia. Como é que eram feitos os critérios para cefaleia cervicogênica? Através da sintomatologia, que tem vídeo aqui no canal falando disso, e através do teste de flexão e rotação, que também tem vídeo no canal falando disso. Ou seja, foi identificada essa cefaleia cervicogênica e foi feita uma série de bloqueios para confirmar se isso acontecia por causa das articulações sinoviais da cervical. Um segundo flowchart, eles fizeram o seguinte: de 98 pacientes, fizeram o primeiro bloqueio em C2 e C3. 47 pacientes resultaram positivo e eles repetiram o bloqueio. O bloqueio pela segunda vez resultou um verdadeiro positivo
de 41 pacientes, que correspondia a 42% de problemas em C2 e C3. E aí deu negativo em 51 pacientes, foi adicionado mais 6 pacientes. Esses 57 pacientes, 20 receberam o bloqueio de C3, C4, 19 deram positivo e receberam o segundo bloqueio de C3 e C4, num total de 7 pacientes de 98, correspondendo a 7% mais ou menos. Desses 37 pacientes com resultado negativo, foi adicionado mais um, foi adicionado mais 12 do negativo daqui, chegaram em 50 pacientes. Desses 50 pacientes, fizeram qualquer outro bloqueio, que deu, e no segundo bloqueio foi confirmado 18 de 98 pacientes. Nesse segundo, de 98 pacientes com provável cefaleia cervicogênica, quando a cefaleia era incidental, chegava depois de uma dor cervical, a intenção foi fazer bloqueios controlados, utilizados para determinar a causa de dor. E aí a gente descobre que, nesse segundo caso, a gente teve 49% dos casos acontecendo em C3, C4 e C2, C3, tá? O que isso quer dizer? Que quando eu tenho um paciente com cefaleia cervicogênica e eu tenho aquela padronização de sintomas clássicas, as dores na cabeça vem depois da dor cervical. Teste de flexão rotação positivo, na maior parte das vezes eu tenho um problema de C2, C3 ou um C1 e C2. Ou seja, avalie esses níveis no seu paciente, que normalmente são os níveis mais comprometidos. Faça mobilizações ou faça manipulações se você tiver a segurança para realizar. Você não tem segurança para realizar a manipulação cervical? Vai aqui no canal que tem um outro vídeo que mostra exatamente quais os parâmetros que você deve somar com o teste da artéria vertebral para saber se você pode manipular ou não a cervical do seu paciente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.